Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje tem novidade chegando aqui no canal. Ficou curioso? Então vamos lá pro vídeo. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Bom pessoal, recentemente eu fiz aniversário e de presente eu ganhei de uma amiga muito querida um presente maravilhoso, um beijão, Salma, eu amei, que é esse livro aqui, A Pequena Via de Santa Teresinha, Caminho de Cura e Santidade. E eu sou muito devota de Santa Teresinha, ela é uma das santas, uma das primeiras que eu conheci, assim, sabe? E quanto mais eu ia conhecendo sobre Santa Teresinha, no começo eu não entendia muito bem quem era Santa Teresinha, mas eu fui pesquisando mais, eu fui vendo vídeos e fui percebendo a grandiosidade dessa santinha, né, que é Santa Teresinha. Fui me identificando muito com Santa Teresinha, sabe? A gente tem o mesmo temperamento, as mesmas manias, então, assim, me identifiquei muito com Santa Teresinha. E isso fez com que eu me aproximasse muito mais dela. E agora eu ganhei esse livro e pude conhecer mais sobre a pequena via de Santa Teresinha, né? Que é o caminho de santidade que Santa Teresinha percorreu, né? Que ela desenvolveu. Enfim, vamos conhecer mais sobre isso nesse vídeo. Mas quanto mais eu ia conhecendo sobre Santa Teresinha, mais o meu coração crescia, sabe? De amor e carinho por essa santinha. E esse foi um livro, assim, que me promoveu tanto crescimento espiritual, tanto conhecimento, que eu não pude deixar de compartilhar esse conteúdo com vocês. Então, eu decidi fazer aqui no canal uma série em que eu vou compartilhar com vocês alguns dos principais conhecimentos que esse livro proporciona para todo mundo, né? Então, de episódio em episódio, a gente vai trabalhar um dos aspectos desse livro. É claro, eu não pretendo fazer eu não pretendo fazer isso com o livro todo, tá? De discorrer sobre os temas que ele trata do livro todo, até porque isso seria bem cansativo, mas os principais pontos do livro, sabe, que são fundamentais para entender a Pequena Via e seus aspectos, é isso que a gente vai tratar nessa série. E eu espero que ela proporcione para vocês grande crescimento espiritual, grande conhecimento, sabe? E que seja de grande valia na vida de vocês para que cada dia mais nós nos tornemos mais filhos de Deus. Então, se você ficou curioso, então, vamos lá para o vídeo ver o que é essa pequena via de Santa Teresinha. Bem, não podemos falar sobre a pequena via sem antes falar quem foi Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela nasceu em Alcyon, na França, em 1873, e ela era filha de Santa Zélia e São Luís Martim. E sim, seus pais são santos. E bem, seus pais, eles eram católicos muito fervorosos e dedicados à fé, de forma que todos os dias eles iam à missa. Tem até relatos de vizinhos que diziam que quando ouviam a porta da frente da casa bater, sabiam que eles estavam indo para a missa logo cedo. Dessa forma, eles criaram filhas que desde cedo foram criadas na fé. Bem, acontece que por muitas tristezas passou a família. O Santa Zélia e São Luís tiveram 9 filhos, só que 3 deles infelizmente morreram ainda quando eram muito pequenos, porque a medicina não era avançada naquela época, então infelizmente eles acabaram morrendo muito cedo. A mãe de Santa Teresinha também ela tinha muitos problemas de saúde e ela infelizmente acabou morrendo quando Teresinha tinha apenas 4 anos, ficando Teresinha órfã de mãe. Teresinha tinha 5 irmãs e escolheu a mais velha para ser a sua segunda mãe. Então essa irmã mais velha era Paulina e Teresinha a enxergava como uma mãe para ela, né? Só que acontece que depois de um tempo Paulina entrou pro Carmelo, né, se tornando uma freira carmelita, deixando novamente Teresinha órfã de mãe. Essas percas, né, sucessivas de Teresinha deixou ela muito debilitada, de forma que ela era tão jovem, né, passou por tantas perdas, acabou ficando doente. Isso deixou seu pai e as suas irmãs muito preocupados. Mas um dia, depois que Santa Teresinha olhou para uma imagem da Imaculada Conceição, de quem a sua família era devota, a santa da imagem sorriu para Santa Teresinha e ela foi curada de tudo aquilo. Então, a partir desse dia, assim como suas 5 irmãs haviam feito, né? Na verdade, 2 ainda não tinham entrado, mas as 3 mais velhas já haviam entrado por Carmelo, Teresinha decidiu que também faria a mesma coisa. Só que havia um porém. Teresinha tinha apenas 14 anos, ela não podia entrar ainda no Carmelo.
Terezinha estava tão determinada de entrar no Carmelo que ela foi atrás do bispo e depois ela foi atrás do Papa e conseguiu uma autorização para entrar no Carmelo com apenas 15 anos. E essa autorização foi dada pelo Papa Leão XIII, e assim Terezinha pôde entrar no Carmelo. Só que acontece que seu pai ele acabou ficando doente e muito debilitado depois que Terezinha e as suas irmãs entraram no Carmelo, né? Ele já tinha perdido a sua mulher, algum dos seus filhos, e agora as meninas haviam entrado por Carmelo e ele ficou só. E isso deixou ele muito debilitado, fazendo com que ele, depois que ele pegou uma doença que os médicos, na verdade, não sabiam certo do que se tratava, ele acabou desenvolvendo loucura, né? Ele acabou ficando louco e chegando a pegar em armas, assim, porque ele achava que a cidade estava sendo invadida. E isso ficou tão perigoso que elas, infelizmente, tiveram que internar ele em um hospício. Isso doeu muito pro coração de Santa Terezinha e de suas irmãs, principalmente de Terezinha, porque os médicos diziam que era culpa dela que o pai dela estava naquela situação, porque depois que ela havia entrado pro Carmelo, né, ela era a mais nova das irmãs, ele havia ficado naquela situação. E isso fez com que Terezinha entrasse em um profundo sofrimento, porque ela realmente acreditava que era culpa dela que o pai dela estava naquele sofrimento. Só que ao invés de Terezinha sofrer em vão, né? Sofrer só olhando para si, ela sofreu olhando para o Senhor. Ela resolveu que ofereceria o seu sofrimento como algo agradável para o Senhor e passaria por toda essa situação junto ao Senhor. Santa Terezinha, então, começou a estudar mais sobre a santidade, leu O Caminho da Perfeição de Santa Teresa d'Ávila e nele encontrou um norte para a sua santidade. Mas ainda assim, quanto mais Terezinha lia sobre a vida dos santos e sobre os caminhos de santidade de outros santos, ela dizia que se achava como um pó da terra olhando para montanhas. Quer dizer, os grandes santos haviam feito grandes obras, grandes feitos, muitas mortificações, e Santa Terezinha via aqueles santos e pensava que nunca seria como eles. Mas com isso, Santa Terezinha não se desanimou. Pelo contrário, ela continuou o seu estudo, continuou buscando, pois ela estava determinada que Deus queria que ela fosse uma grande santa. Então, estudando os evangelhos, o Antigo Testamento e as próprias cartas que sua irmã Celina, que havia virado madre, se eu não me engano, enviava para ela, Santa Terezinha desenvolveu a Pequena Via. A Pequena Via é um caminho de santidade em que nos colocamos na mais plena posição de filhos de Deus, em que, como crianças, nos lançamos nos braços do nosso Deus Pai e nos colocamos aos seus cuidados, nos fazendo dependentes do nosso Pai que está no céu. É como se a Pequena Via fosse uma tradução do que está escrito lá em Mateus 19:14, que diz o seguinte: Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como essas crianças. Em algumas traduções trazem no lugar de crianças a palavra pequeninos, ou seja, deixem vir a mim os pequeninos, pois os reinos dos céus é para aqueles que são semelhantes a estes, né? Então, Santa Terezinha encontra nisso a Pequena Via. Isso é a Pequena Via. É um caminho de nos reconhecer filhos de Deus e que dependemos do nosso Pai que está no céu. É um entender que quando sou fraco é que sou forte. É um nos fazer pequenos diante do nosso Deus Pai e deixar que a sua poderosa graça haja em nós, sendo a Pequena Via um caminho no qual nós, como crianças, em nossa pequenez, nos abandonamos nos braços do nosso grandioso Pai. Aqui na página 25 do livro, Santa Terezinha define assim a Pequena Via. Consiste em uma disposição do coração, que nos torna humildes e pequenos nos braços de Deus, conscientes de nossas fraquezas e confiantes até a audácia na sua bondade de Pai. E para alcançarmos essa pequenez, de nos tornarmos verdadeiramente filhos, nós precisamos adentrar o caminho da fragilidade, da dependência e vamos sendo elevados a Deus, ao percorrer esse caminho pela sua imensa graça e misericórdia que vai agindo em nós. E assim, junto à Pequena Via, nos tornamos filhos, nos tornamos santos. Mas como assim, santos? Bem, Deus chama a todos nós para sermos santos. Na verdade, esse é o desejo do Senhor para nós, que nós, como filhos, nós sejamos santos. Isso fica bem claro lá em 1 Pedro, versículo 15, que diz o seguinte: Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes.
Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Já lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Agora, lá em Levítico, no Antigo Testamento, no capítulo 11, versículo 44, diz o seguinte: pois eu sou o Senhor Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Esses são só alguns dos versículos que falam na Bíblia sobre o desejo do Senhor de que todos nós sejamos santos, né? Assim como Ele é santo. Acontece que todos nós temos ideias equivocadas a respeito do que é ser santo, né? Muitos acreditam que santos são aqueles que nunca pecam, ou que nunca pecaram, né? Ou aqueles que nunca erraram, sempre tiveram uma vida reta, né? Uma vida seguindo a palavra do Senhor, e não é bem assim. Se nós estudarmos as vidas dos santos, né, talvez a gente vai vendo aí alguns santos, como por exemplo, São Tomás de Aquino, Santa Teresa d'Ávila, nós vamos vendo esses grandes santos e a gente vai lendo e vai pensando, a gente vai se sentindo como Santa Teresinha, tipo, meu Deus, eu sou pó perto dessas montanhas, nunca vou conseguir ser santo. Nossa, meu Deus, isso é impossível. E não é bem assim. A gente vê pelo próprio exemplo de outros santos, né? Algumas pessoas chegam a pensar, não, a minha vida até aqui foi muito ruim, é impossível me tornar santo. Bem, vamos para alguns exemplos. Santa Teresinha, ela desenvolveu a pequena via em seus 3 últimos anos de vida. E mesmo assim, ela se tornou uma grande santa da igreja. Olha isso, 3 anos, seus últimos 3 anos de vida, e ela conseguiu se tornar uma grande santa. E agora, Santo Agostinho. Santo Agostinho era um grande pecador mesmo. E, graças à graça de Deus, ele conseguiu se tornar um grande santo. Porque nós não podemos duvidar da poderosa graça de Deus, que age em nós e transforma tudo. Vai nos transformando, vai nos purificando e vai nos fazendo ser santos, assim como Deus, o nosso Pai, é santo. Porque esse é o desejo do Senhor para nós. Porém, para que a santidade, né, ela floresça em nossa vida, ela primeiro precisa ser semeada em nosso coração, para depois ela ir florescendo com a ajuda da graça poderosa do Senhor, do seu amor poderoso que vai nos transformando e nos fazendo ser agradáveis ao Senhor, né, nos tornando filhos, né, do Senhor. Como eu disse anteriormente, às vezes a gente vai vendo a vida dos santos e a gente olha pra nossa, vai vendo as penitências que os santos faziam, os jejuns, e a gente vai pensando, gente do céu, eu nunca vou conseguir ser santo. Não, isso não é pra mim. Mas aí, né, a gente vai até tratando esses santos como verdadeiros heróis, né? A gente pensa, gente, só um herói podia fazer uma coisa dessa. Não é possível. Esse é um herói porque olha como que ele conseguiu fazer isso. Mas aí aqui no livro tem uma frase muito interessante do Frei Maria Eugênio que diz o seguinte, que o herói é aquele que consegue vencer, mas já o santo é aquele que deixa Deus triunfar nele. Isso é ser santo, é deixar Deus triunfar em mim, é negar mais a mim mesmo, mas eu não faço isso sozinho. Cristo faz isso comigo. Nós damos as mãos para o Senhor e vamos caminhando com Ele nesse caminho. E a sua graça, a sua misericórdia vai agindo em nós, de forma que não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Isso é ser santo. É pouco a pouco a graça transformadora, a misericórdia transformadora do Senhor ir nos transformando e nos moldando a ponto de que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo quem vive em mim. É o Senhor triunfar em nós, ir triunfando a nós pouco a pouco, dia após dia. Então, ser santo não é um esforço humano, um esforço do nosso próprio braço, mas é pura graça do Senhor, que vai agindo em nós. É claro, nós ajudamos, né? Mas antes de tudo, é graça, é misericórdia do Senhor agindo em nós. Isso é ser santo. É, com o auxílio da graça e misericórdia de Deus, todos os dias, negar a nós mesmos, carregarmos a nossa cruz e seguir o Senhor. E assim, com a graça e o auxílio do Senhor, vamos nos transformando cada dia mais filhos que transbordam de amor e dedicação ao Pai. E assim, vamos nos tornando santos, mas não por méritos nossos ou esforços nossos, mas por pura graça do Senhor e por amor e misericórdia que Ele tem por nós. E assim eu busco introduzir essa série que vai ser a Pequena Via de Santa Teresinha. Espero que no decorrer dos episódios fique cada vez mais claro no que consiste essa pequena via e que seja de grande crescimento para vocês.
Mas por enquanto sabemos que a pequena via é uma disposição do coração, que nos faz pequeninos filhos dependentes do Pai, né? E que cada dia mais vamos nos tornando mais humildes e conscientes das nossas fraquezas, mas confiantes, acima de tudo, até a audácia na bondade e no amor que o nosso Pai tem por nós, né? E seguindo esse caminho, cada dia mais vamos nos tornando mais pequenos. Afinal, é importante que Ele cresça para que eu diminua, para que a partir da minha vida eu glorifique o Senhor, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio da nossa série A Pequena Via. Fiquem com Deus, um beijão e que Deus abençoe muito vocês. Tchau!